Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Como é de costume, a gente começa com a leitura do Evangelho, depois passamos para a oração. Em todos os trechos da vida, mais particularmente naqueles em que as tuas forças se vejam defrontadas pela provação, procura tempo, através da meditação, para comungar com as forças divinas que nos baseiam a existência. E reconhecerás que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula no corpo em que se integra e cada mundo no edifício do universo que todos partilhamos. Rumo certo, capítulo 46, na trilha das provas. Agora, mais serenados, fechemos os olhos e vamos escutando a oração inicial. Deus, Pai de infinita bondade, somos gratos a Ti por mais esta oportunidade que nos é concedida. Estarmos nesta casa de amor reunidos, encarnados e desencarnados, sob as Tuas bênçãos, sob as bênçãos do nosso Divino Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais que tanto nos auxiliam diariamente. Ajuda-nos, Senhor, no propósito de buscarmos a cada dia mais o nosso aperfeiçoamento moral, cultivando em nós a fé viva. Ilumina a todos nós, em especial nossa irmã Márcia, palestrante da noite, que com tanta dedicação se encontra conosco, auxiliando no nosso aprendizado. Rogamos que magnetize as águas colocadas nos frascos, nos copinhos, e que ao bebê-la possamos encontrar em cada gota as energias de quem necessitamos, e possamos juntos receber a Tua divina luz. Que assim seja. Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Quantas vezes nós ouvimos falar que um casal está aguardando ansiosamente por um filho? Todavia, embora os médicos garantam que não há nenhum problema físico, o desejo não se concretiza. Sucedem-se alguns meses, às vezes anos, e finalmente, admitindo que o filho não virá, marido e mulher resolvem adotar uma criança. E assim que consumada a adoção, algumas semanas mais tarde, a esposa constata, feliz e surpresa, que está grávida. Em breve o lar será abençoado por mais um filho. Muitos casos assim a gente ouve, né? Afirmam os médicos que esse fenômeno é bem frequente. A incapacidade do casal em gerar filhos é motivada muitas vezes pela tensão desenvolvida em vista do grande desejo de alcançar a paternidade. Isso inibe o mecanismo biológico da reprodução. E ao adotar a criança, os cônjuges relaxam e a tensão se vai. E aí sim sucede-se normalmente a concepção, para a surpresa e alegria de todos. Sob o ponto de vista espírita, não há aqui mera influência de fatores determinados. O que muitas vezes ocorre é que os casais assumem, ainda perante a espiritualidade, quando ainda estão no mundo espiritual, o compromisso de cuidar de um filho adotivo, além daqueles nascidos da própria carne e da sua união. Mas, quando estes surgem primeiro, os filhos de sangue surgem primeiro, haverá tendência para o casal sentir-se realizado nos seus ideais.
deixando de cumprir aquilo que foi planejado ainda na espiritualidade. Então, o que acontece é que os nossos mentores espirituais, sempre atentos, eles retardam por algum tempo esse processo reencarnatório marcado para aquele lar por filhos de sangue, até que se dê primeiro a adoção. Há espíritos que reencarnam também para serem filhos adotivos. Essa situação faz parte de suas provações, geralmente porque no passado comportaram-se de forma indigna em relação aos seus deveres familiares. Aí eles voltam ao convívio dos companheiros do passado, sem laços de sangue. O que para os espíritos de mediana evolução representa sempre uma provação difícil, destinada a ensiná-los a valorizar a vida familiar. Harmoniza-se assim a situação de um grupo reunido no lar para serviços de resgate e reajuste, cabendo aos pais o máximo de cuidado em favor daquele familiar que agora ressurge na condição de um filho adotivo. Este, o filho adotivo, mais do que os outros, é alguém necessitado de muita compreensão e carinho, a fim de que, superando o trauma que experimentará, ao ter reconhecido a sua condição de filho adotivo, aproveite integralmente os benefícios dessa experiência, sem marcas negativas, sem traumas na sua personalidade. A incapacidade de gerar filhos também pode ter outras motivações. O casal, por exemplo, que em existências anteriores, em outras vidas, pode ter se furtado da emoção de ter filhos, do coração, filhos de sangue. Talvez por não desejar problemas, por serem um pouco egoístas os dois, por não quererem um compromisso sério de criar e cuidar de um filho, preferiram não fazer. Preferiram ter apenas prazeres e sensações, segurança e conforto. Estes poderão, sim, neste caso, experimentar a angústia da esterilidade. Em tais circunstâncias, os valores de abnegação e de amor podem ensejar perspectivas mais felizes. Seria o caso do casal sem filhos que se dedicasse de coração aos órfãos, quer trazendo-os para o convívio do lar como filhos adotivos, ou participando de instituições destinadas a dar amparo e assistência a essas crianças. Por terem abraçado filhos de lares alheios, ambos acabariam compensados como a alegria de abraçar os próprios filhos. Não pretendemos aqui sugerir que todo casal sem filhos terá que partir para a adoção para depois receber os filhos de sangue. Cada caso tem suas particularidades e ninguém pode avaliar a extensão dos compromissos que assumimos perante Deus quando estamos na espiritualidade. O que se pode afirmar é que o filho adotivo constitui sempre um treino dos mais nobres no campo da fraternidade. Nada mais meritório aos olhos de Deus, e talvez raros serviços na terra sejam tão compensadores em termos de vida eterna. Quando os homens compreenderem isso, não teremos mais orfanatos, porque toda criança sem pais encontrará corações generosos, dispostos a dar-lhes carinho e amparo no próprio lar, semeando amor para um mundo melhor. Pela visão espírita, nós todos somos adotados. Sim, é isso mesmo. Porque Deus é o nosso único Pai legítimo. Os pais que são agora nossos pais na Terra, eles são nossos pais agora. Eles estão nossos pais nesta encarnação. Porque a cada encarnação mudamos de pais, de sangue.
mas em todas elas Deus é sempre o único Pai, nosso Pai legítimo. Mas para entendermos melhor essa experiência, vamos analisar sob a ótica espírita, sob a luz da reencarnação. A formação de um lar é um planejamento que se desenvolve quando ainda estamos no mundo espiritual. Sabemos que nada ocorre por acaso. Assim como os filhos biológicos, nossos filhos adotivos também são companheiros de vidas passadas. E nossa vida de hoje é resultado daquilo que angariamos para nós mesmos nas vidas passadas. Surge então a pergunta: se eles são velhos conhecidos de outras vidas e deveremos nos encontrar com eles no mesmo lar, por que eles já não nascem como filhos de sangue? Na literatura espírita encontramos vários casos de filhos que, em função do orgulho, do egoísmo e da vaidade, se tornaram tiranos de seus pais, escravizando-os a seus próprios caprichos, pagando com ingratidão e dor a ternura e o zelo dos pais. Então, quando estes filhos de retorno à espiritualidade, quando despertarem a consciência deles lá e entenderem a gravidade das suas faltas que cometeram aqui, aí eles passam pelo arrependimento e passam a trabalhar para recuperar o tempo perdido e se reconciliar com aqueles que lesaram afetivamente. Assim, reencontram aqueles mesmos pais a quem eles não valorizaram para devolver-lhes a afeição machucada e perdida, resgatando o carinho, o amor e a ternura de ontem. Porque a lei divina é a lei de causa e efeito. Não aproveitada a convivência com os pais amorosos, é da lei divina que retorne ao contato com eles como filhos de outros pais, chegando-lhes aos braços da família pelas vias da adoção. Aos pais cabe o trabalho de orientar estes filhos e conduzi-los ao caminho do bem, independente de serem filhos de sangue ou não. A responsabilidade de pais permanece a mesma. Recebendo eles no lar, abençoada a experiência da adoção, Deus sinaliza ao casal estar confiando em sua capacidade de amar e ensinar, de perdoar, de auxiliar os companheiros que estão retornando para hoje valorizarem o desvelo e a atenção que ontem não souberam fazer. Trazem no coração, esses filhos, desequilíbrios de outros tempos ou arrependimentos dolorosos, para a solução dos quais eles pedem ao reencarnar a ajuda daqueles que os acolhem como filhos de sangue. Não como filhos de sangue, mas sim como filhos do coração. Allan Kardec explica sobre esse assunto, ele diz assim: não são os de sangue os verdadeiros laços de família, e sim os de simpatia e da comunhão de ideias. Aí muitos talvez já se perguntaram: devemos esconder desses filhos que eles são adotivos? Esse é um dos maiores erros que alguns pais adotivos cometem, de esconder a verdade dos seus filhos. É importante, desde cedo, não esconder a verdade deles. Às vezes, esses pais fazem isso por amor, por considerarem eles totalmente como filhos. Outros pais também fazem por medo de perder a afeição, de perder o carinho deles quando eles souberem que são adotivos. Quando os filhos adotivos crescem sabendo da sua situação, aprendendo no lar os valores morais elevados, sentem-se mais amados por entenderem que são adotivos. Não por terem nascido de seus pais,
mas sim por um fruto de uma afeição sincera, por amor mesmo, e passam a entender que são filhos realmente amados de coração. Revelar-lhes a verdade somente na idade adulta é destruir-lhes todas as alegrias vividas até então. É alterar-lhes a condição de filhos queridos e amados para órfãos, por pena e compaixão. Não devemos traumatizá-los, livrando-os do risco de perderem a oportunidade de aprendizado nessa vida. André Luiz também esclarece quanto a esse perigo. Ele diz assim: filhos adotivos, quando crescem ignorando a verdade, costumam trazer enormes complicações, principalmente quando ouvem o esclarecimento de outras pessoas. Identicamente ao que ocorre em relação aos filhos biológicos, buscar o diálogo franco e sincero, com base no respeito mútuo, sob a luz da orientação cristã, é o caminho correto. Pais que conversam com os filhos fortalecem os laços de afetividade, tornando a questão da adoção uma coisa secundária. Recebendo em nossa jornada terrena a oportunidade de ter em nosso lar um filho adotivo, guardemos no coração a certeza de que Jesus está nos confiando a responsabilidade sagrada de superar o próprio orgulho e a vaidade, amando verdadeiramente e sem interesse a criatura que Deus nos confiou para educação e amparo, e ajudando-os a superar suas próprias mazelas. Amanhã, numa próxima existência, eles poderão sim retornar àquela família como filhos legítimos. Muitos já devem ter pensado se a adoção por homossexuais, casais homossexuais, é certo? Raul Teixeira, médium e famoso palestrante, ele nos responde assim: o amor não tem sexo. Como é que podemos imaginar que o melhor para uma criança é ser criada na rua, ao relento, submetida a todo tipo de perigo, do que ser criada, alimentada, amada e abençoada por um lar de homossexuais? Muita gente pensa que a criança corre riscos, mas que riscos seriam esses? Nós estamos acompanhando todo dia crianças correndo risco na casa de seus próprios pais, heterossexuais. Todos os dias acompanhamos isso, muitas vezes na televisão, né? Outros afirmam que a criança, quando criada por homossexuais, poderá adotar a mesma postura, a mesma orientação sexual, o que também é falso. Da onde vêm os homossexuais do mundo? Eles vêm de lares heterossexuais. Então teremos de concluir que são os casais heterossexuais que formam os homossexuais. Logo, não devemos entrar nessa discussão, que é tola e preconceituosa. Aqueles que têm amor para dar, que o dêem. Amemos nossos filhos sem consultar se nos vieram aos braços pela descendência física ou não, como um encargo abençoado com que o céu nos presenteia. Encerremos então nosso aprendizado desta noite com as palavras de Emmanuel, que diz assim: recorda que em última instância, seja qual seja a nossa posição nas equipes familiares da Terra, somos acima de tudo todos filhos de Deus. Muito obrigado pela atenção, que Jesus os acompanhe e guie, e agora nós vamos nos preparar para receber o passe. As crianças podem subir.
partir desse instante, elevemos os nossos sentimentos a Deus, nosso Pai, rogando a Ele que a luz maravilhosa que descerá sobre nós possa penetrar em nosso ser, trazendo a cada um de nós aquilo que aqui viemos buscar: fortalecimento, equilíbrio, alegria e confiança na vida e muita paz. Por alguns instantes, ouvindo essa música com tanta harmonia, recebamos então as energias que aqui viemos buscar. Senhor, a nossa gratidão é imensa por este instante tão maravilhoso. Muito obrigada por esta imensa luz, pela paz que sentimos neste instante, pela alegria de recebermos tantas vibrações excelentes. Te rogamos, Jesus, ajuda-nos a conservar estas energias dentro de nós por toda a semana, pela conduta, pela boa conduta no nosso dia a dia, pela prece diária, pelos bons sentimentos colocados em prática. Que Deus, o Pai de amor, e Jesus, o nosso excelente Mestre, abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos e que